Capítulo 12. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e, por sua causa, me tratarão bem. De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas, por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Capítulo 13. Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe, prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada,
como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Capítulo 14. Por esse tempo, houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Berá, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Astarote Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé Kiriatim e os Oreus no Monte Seir, até Euparã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram a Emispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra.
e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Capítulo 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio e, por isso, um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e, por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hetitas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Capítulo 16. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vai, deite-se com minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar
e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo da minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Capítulo 17. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão, e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será a propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Então Deus disse a Abraão: É sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus também disse a Abraão: Quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes.
Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: como eu aos 100 anos poderia ser pai? E como Sara aos 90 anos teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes, para sempre, a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho que Sara lhe dará por esta época, no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos da casa, tanto os nascidos ali como os comprados. Todos foram circuncidados com Abraão. Capítulo 18. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E, uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido! Pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e, por isso, mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não é verdade, você riu. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto,
o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa. Destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. Capítulo 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois, cegaram todos os homens, jovens e velhos que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló:
Você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui. Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram. Rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui. Saia agora mesmo ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se. Não olhem para trás nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor. Os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixem-me ir para lá e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo. Atenderei a seu pedido. Não destruirei o vilarejo. Mas vá logo. Fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica por que a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície, em direção a Sodoma e Gomorra, e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com suas 2 filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite, e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Como resultado, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou-o de Moabe. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou-o de Ben-Ami. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Capítulo 20. Abraão se mudou para o Neguebe ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur e depois seguiu até Gerar.
Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim, disse: Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse: ela é minha irmã? E ela própria afirmou: sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: sim, eu sei que você é inocente. Por isso impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e, sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar a Abraão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer este tratamento que nos torna, a mim e ao meu reino, culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: pensei comigo. Este é um lugar onde ninguém teme a Deus e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não de mãe. E eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela: faça-me este favor. Por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição. More onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas estas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos. Pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo,
preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então, mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. "Não quero ver o menino morrer", disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e, do céu, o anjo de Deus chamou Agar. "Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali, onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação." Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. "É evidente que Deus está com você, ajudando-o em tudo que faz", disse Abimeleque. "Jure, em nome de Deus, que não enganará nem a mim, nem a meus filhos, nem a nenhum de meus descendentes. Tenho sido leal a você. Por isso, jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro." Abraão respondeu: "Eu juro." Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. "Eu não sabia disso", respondeu Abimeleque. "Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito." Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque, e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou: "Por que você separou estas 7 das demais?" Abraão respondeu: "Por favor, aceite estas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço." Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo.